Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de milhões de pessoas: a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca e as doenças relacionadas ao nosso intestino. Eu sou Pati Flores, eu sou celíaca há 9 anos e esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Uma realização que nasce do desejo de levar informação com leveza, acolhimento e verdade. E para esse momento tão especial, estou acompanhada de duas convidadas incríveis que entendem na prática e na teoria tudo sobre esse assunto. Comigo, eu tenho a doutora Maria Eduarda, médica, gastro e também celíaca. E a Tassiane Peron, nutricionista, especialista no acompanhamento de pacientes com restrições alimentares e que vive a experiência da sensibilidade ao glúten não celíaca. Vamos juntas descomplicar esse tema e responder às dúvidas que mais aparecem? Preparadas? Vamos, bora lá. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou médica, formei na Unifagog tem 3 anos e meio e realizei a minha pós-graduação em gastroenterologia na Faculdade Suprema, no Hospital Maternidade. Meu nome é Tassiane Peron, sou nutricionista pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje atendo pacientes da área de gastroenterologia, né? Trabalho com cirurgia bariátrica, doenças inflamatórias intestinais, sensibilidades alimentares. Comecei trabalhando com isso na universidade e é um ramo que eu não quis abandonar. Tenho isso como missão, né? Fiz mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, mas trabalhando com probiótico. E é a minha área, assim, de paixão. Espero poder contribuir com bastante informação legal aqui com vocês. Bem-vindas. Então vamos lá. A primeira pergunta para a doutora Maria Eduarda. Qual é a principal diferença entre doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca e alergia ao trigo? Então, essa é uma pergunta muito frequente, é uma das principais dúvidas que eu recebo. E a doença celíaca é uma doença autoimune que ocorre em pessoas geneticamente predispostas, ou seja, é uma doença genética e que ela é sistêmica. O que acontece? O glúten, ao entrar em contato com o organismo, o intestino, né, da pessoa, ele gera uma cascata de ativação do sistema imunológico e cascata de ativação dos fatores inflamatórios, e isso gera determinados sintomas, né? Por isso que a doença celíaca não é uma doença específica do intestino, que muita gente acredita ser uma doença apenas intestinal, mas é uma doença sistêmica que comete diversos órgãos. A sensibilidade ao glúten não celíaca, ela já é uma intolerância ao glúten, né? Mas que não gera essa ativação do sistema imunológico. A pessoa ela tem uma certa intolerância, ela não tolera a proteína do glúten e aí gera diversos sintomas, mas não é uma doença autoimune, inflamatória, não é uma doença genética, né? Já a alergia ao trigo é outra condição diferente, em que é uma ativação do sistema imunológico, mas por meio de anticorpos IgE, que é como se fosse igual a gente vê alergia à proteína do leite, alergia a diversos alimentos, né? E aí, geralmente, os sintomas são diferentes, né? A gente tem a questão de edema de glote, anafilaxia, coceira, não são sintomas como a doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaco, são sintomas mais gastrointestinais, né? E mais variados. Tiane, o que é o glúten? Né? A gente ouve muito falar glúten. O que é glúten? É importante a gente entender, né, o que é o glúten. Na verdade, o glúten é um complexo proteico que está presente em alguns cereais, né? Trigo, cevada e centeio, que faz parte da composição desses cereais. Pensando de forma específica para as doenças,
Na doença celíaca, esse complexo proteico que é o glúten, o paciente ele vai reagir a essas proteínas que formam o glúten, de forma mais específica a gliadina, né, a proteína que vai ativar aí essa reação imunológica. Quando a gente pensa na sensibilidade à glúten não celíaca, o paciente não necessariamente reage à parte proteica do glúten, né? Quando eu penso no trigo, que é o principal cereal envolvido como o principal cereal envolvido como origem aí, né, do Sim. glúten. De 10 a 15% do trigo é proteína. Dessas proteínas, dessa fração proteica do trigo, cerca de 80% é glúten. E aí, a gente também tem outras proteínas. Então, quando a gente fala de sensibilidade à glúten não celíaca, não é uma reação direta à proteína. Pode ser, mas pode ser também um componente relacionado à fração do carboidrato, né? Ou de outras proteínas que não seja a gliadina. Então, a gente tem uma amplificação dessa reação diante da ingestão. Entendi. E algo que hoje é muito presente, e esse glúten, ele está envolvido em muitos produtos hoje no mercado, porque ele dá liga, né? Sim. A maioria dos produtos, né, de alimentação, as pessoas usam esse glúten, né, ali camuflado para dar liga em muitos produtos. Até produtos que não têm glúten naturalmente, acabam utilizando um pouquinho, lá um exemplo, um estrogonofe. Né, o frango ele não tem glúten, mas a pessoa joga ali um leitinho misturado com uma farinha de trigo para engrossar, ou seja, contaminou o estrogonofe todo, que a gente vai falar sobre contaminação cruzada aqui também. É importante a gente entender que o glúten, principalmente na indústria alimentícia, tem um papel muito importante. Como é um complexo proteico, ele traz algumas características de estrutura para o alimento. Então, quando a gente pensa naquele pão crocante, naquela massa fofinha que não esfarela, isso só é possível pela presença do glúten. Então, ele traz características que vão influenciar muito em relação ao paladar, né? E tudo que a indústria quer é que o alimento fique mais saboroso, Gostoso. né? Que rende e que também fique mais saboroso, porque isso faz diferença na venda do produto. Então, quando a gente entende essa importância, fica um pouquinho mais fácil de perceber essa utilização de forma tão frequente e amplificada, né? Porque alimentos que naturalmente não têm glúten podem ter por conta dessa importância que ele tem na indústria alimentícia. Sim, e ela naturalmente ela não tem o glúten, mas muitos pacientes apresentam sintomas com a aveia também, até mesmo por conta dessa contaminação cruzada que a gente vai falar ainda, né? E também tem alguns estudos ainda em andamento, investigação da aveia, né? Que parece que tem uma proteína da aveia que também para celíacos pode gerar determinados sintomas. Avenina. avenina. E falar em avenina, cosméticos também. Existe glúten, cosméticos, né, batom, produtos de skincare, vem ali, nós celíacos, nós nos acostumamos a ler rótulo. Então, as palavrinhas, elas vêm em latim, inglês e tem uma outra língua também, né? Depois eu vou deixar aqui para vocês as formas que vêm camufladas nos cosméticos, em batom e muita coisa de skincare. Avena sativa, né? Você vê aquilo ali, eu sei que isso tem glúten. Então, se tem avena sativa, eu não vou consumir, não vou usar esse produto. Então, é bem extenso essa questão do glúten na nossa atualidade hoje de vida, né? E por isso que a informação faz diferença, né? Total. A gente está aqui para isso. Muito bom. Meninas, como foi o processo de vocês com a descoberta da doença? Houve resistência? Conta aí pra gente um pouquinho como foi essa descoberta. Então, meu diagnóstico ocorreu há 6 anos e eu comecei com um quadro de diarreia.
diarreia e dor abdominal, sintomas gástricos também, refluxo, a queimação, né, que é a azia. E o que mais me chamava atenção era a fadiga. Eu falo que a fadiga é uma coisa que eu não sabia explicar assim, de onde que estava vindo, né? E fadiga é um sintoma tão comum em tantas doenças e às vezes até menosprezado, né? E aí eu fazia hemograma, né, naquela ideia, será que eu tô com anemia, né? Algo assim, e nada alterado. E aí essa diarreia, a gente fala que diarreia crônica acima de 30 dias, né? A gente tem que começar a investigar. E aí, o primeiro diagnóstico que eu tive foi de intolerância à lactose. E aí eu falei, pronto, né? Descobri, vou tirar a lactose, vai resolver. E aí eu cortei a lactose e continuou do mesmo jeito, né? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu realizei a biópsia, né? Fiz a endoscopia com a biópsia de duodeno. E aí mostrou já a atrofia de vilosidades intestinais, né? A questão dos marcadores, que são os anticorpos que a gente tem, né, para investigar a doença celíaca no exame de sangue mesmo. Eu não, na época eu acho que eu nem cheguei a fazer, eu cheguei a fazer um só e não era o melhor exame, então ele veio negativo. Aí veio essa biópsia, eu já cortei o glúten e assim, parece que é mágica, né? É mágico. Dá ali uma semana, 15 dias, e aí os sintomas melhoram assim por completo. A fadiga ainda demora um pouco para melhorar por conta do organismo estar inflamado, né? Aquela coisa. Mas assim, parece mágica mesmo. Você corta o glúten e melhora assim 100%. E aí depois de um tempo eu fui seguir a dieta direitinho, né? E repetir a endoscopia e aí a biópsia já estava normal. Incrível, né? Muito bom. É lindo. É lindo, exatamente, é lindo. O meu diagnóstico veio trabalhando com pacientes que tinham doença celíaca. Eu fazia parte de um projeto de extensão na Universidade Federal de Viçosa, que existe até hoje, é o ProCelíaco, qual eu tenho um carinho muito grande. E atendia pacientes com doença celíaca e também outras doenças relacionadas ao intestino. E na época, no atendimento, a gente fazia a aplicação de um questionário metabólico, que hoje não é mais novidade na prática clínica, tem inclusive esse questionário em softwares de atendimento nutricional, mas era algo muito novo, porque ninguém imaginava que num atendimento nutricional, de repente era comum questionar coisas relacionadas a outros sistemas do corpo, né? Sim. Que não fosse gastrointestinal. Então, tinha questionamento sobre irritabilidade, tinha questionamento sobre sistema genital mesmo, né? Pensando em infecções de repetição, como candidíase, corrimento, pensando de forma, né, mais específica para as mulheres. Enfim. E aí, ao aplicar esses questionários, eu ficava muito incomodada, porque eu percebia que muitos dos sintomas que os pacientes que tinham o diagnóstico fechado né, apresentavam eram sintomas compatíveis com o que eu sentia. Eu achava aquilo, né, intrigante demais. E eu vim de um processo de gastrite, algum refluxo, dores abdominais, uma constipação que até então eu achava, né, que era normal. E aí é importante a gente comentar sobre isso. Maria Eduarda falou sobre a fadiga. Muitos sintomas na nossa vida a gente trata com normalidade, porque faz parte da correria. Tô cansada, é o meu trabalho, tô fadigada, mas é porque eu tenho dormido pouco. Vai negligenciando, né? Exatamente. E eu sempre falo que são sintomas comuns. E o comum é diferente do normal. Porque é comum, não quer dizer que isso é normal. E eu falo muito que a gente nasceu para ser feliz.
A gente nasceu para não sentir incômodo, para não sentir dor. E aí, a gente não tem que se acostumar com desconfortos, que é o que na maioria das vezes acontece. Então, eu vinha de um processo que eu tinha dor de cabeça, né, queimação, a constipação, que até então achava que era normal, e tratava isso com normalidade, porque era comum, e achava que era normal. E conversando com a equipe que a gente trabalhava, com o médico da equipe, ele falou assim, Tassiane, faz uma investigação, porque, né, tem chance de ter alguma coisa. Então, eu fiz, a princípio, o teste genético no Brasil, isso há muito tempo, tá, gente? Por volta de 2010, 2011. Então, o teste genético no Brasil era feito só no Rio Grande do Sul, tinha um trabalho para poder mandar material, enfim. Então, não fiz o teste genético, eu fiz a endoscopia com biópsia, e a minha endoscopia, ela veio negativa, não teve, né, o positivo para a doença celíaca, lembrando que, né, o diagnóstico é uma biópsia específica para a doença celíaca, então eu não tinha nada nas microvilosidades intestinais, e o médico fez um diagnóstico clínico, porque a sensibilidade à glúten não celíaca, o diagnóstico é clínico, não vai ter nenhum exame que a gente vai fazer e vai estar escrito, olha, é isso que você tem, deu positivo. Eu acho que é o mais difícil. Hoje a gente fala mais sobre isso e tem outras doenças envolvidas ao intestino que é de diagnóstico clínico, né? Mas em 2010, isso era muito novo. É, muito. E aí, a gente fez um teste clínico mesmo. Eu fiz uma dieta de exclusão de glúten e eu respondi muito bem a essa dieta de melhoras de sintomas. E eu costumo falar que eu troquei uma bolsa de remédio por uma bolsa de comida. E foi maravilhoso, isso aí. né? Então, foi um diagnóstico de experiência mesmo, um diagnóstico clínico que trouxe aí a resposta em relação aos sintomas que eu sentia. Não positivei o exame sanguíneo, a triagem que a gente faz de IgG dos marcadores sanguíneos, mas também isso não é um parâmetro principal, não, né? Eu também, o meu é negativo também, sangue. Isso. Então, a gente, até pacientes celíacos, a gente tem a possibilidade, né, de ter essa negativação dos exames. E na época eu não fiz os exames genéticos, que hoje é mais comum. Na literatura, a gente tem aí o dado que o paciente que tem doença celíaca tem em torno de 95% de positivar os marcadores genéticos, né? E o paciente com sensibilidade à glúten não celíaca em torno de 50%. Então, também tem essa possibilidade de não ter nenhuma resposta em relação ao exame. Porque 30% da população, acho que mundial, tem o gene para doença celíaca. Mas nem todos vão desenvolver a doença celíaca, entendi. Então, assim, o teste genético seria mais para exclusão. Um paciente que eu tô na dúvida ali se ele é celíaco ou se ele é sensível ao glúten não celíaco. Aí faz esse E aí teste. você faz o teste genético, se ele vier negativo, aí eu posso, com quase 95%, 98%, de chance de falar que ele não é celíaco, se ele vier negativo. Agora, se ele vier positivo, a gente ainda tem que avaliar. Tassi, deixa eu te perguntar. Até uma curiosidade, né, para as pessoas que estão em casa assistindo. Você, sensibilidade ao glúten não celíaca, você não come o glúten, mas a contaminação cruzada não faz efeito, não te faz mal, seria isso? O que acontece, né? Naquele período, a gente sabia muito pouco sobre o tratamento. Então, a indicação de quem tinha sensibilidade a glúten era a mesma indicação de paciente celíaco, porque a gente não sabia a evolução da doença, né? E aí, eu retirei por completo o glúten. Fiquei por um período longo da minha vida, 100%, cuidando de contaminação. Olha. Enfim, fiz uma dieta como um celíaco faz mesmo. Sim. O que hoje a gente tem na literatura, como a sensibilidade à glúten não celíaca não é uma doença autoimune, né? É uma doença
que está relacionada à reação à ingestão. Então, a gente tem uma possibilidade de tolerância maior do que o Uhum. paciente que é celíaco. Sim. E aí, por exemplo, hoje eu tolero com mais facilidade determinadas quantidades que antes eu não tolerava. A Uhum. princípio, eu acredito que por conta de uma alteração de microbiota intestinal, provavelmente uma desbiose, Sim. que ainda não falava-se sobre isso naquele período, eu tinha uma saúde instável, pensando em saúde intestinal. E isso me fazia reagir com mais facilidade à contaminação e à ingestão, né, de alguns alimentos. Com o cuidado desse intestino, né, eu fiquei um pouco mais saudável e isso me permite, né, a ingestão de pequenas quantidades, mas eu não faço isso na prática Sim. com frequência. Eu falo de Te testar, entendo. porque Aham. eu falo assim, quando a gente deixa de sentir os sintomas, a gente não quer mais passar mal, a gente não quer voltar a tomar remédio, né? A gente não quer voltar a ter desconforto. Ninguém é feliz tendo desconforto. Então, eu não acho que vale a pena, não é um preço que eu quero pagar, né? Mas eu já não tenho uma preocupação em relação à contaminação. Então, por Entendi. exemplo, eu sou católica hoje, eu me permito comungar. Sim, No porque a hóstia período tem glúten, né? Isso, no período que eu tive o diagnóstico, até da comunhão, né, eu me privei. A gente tem alguns lugares que preparam hóstia sem glúten. Sim. O sul do Brasil, ele tem um arcabouço É, é de muito diferente, processos que né? dá um suporte bacana para o paciente celíaco. E aí, nessa época, eu lembro que tinha a possibilidade de pedir, né, para que viesse a hóstia de forma específica. Eu esperei um pouco, hoje eu me permito fazer isso, mas é o meu máximo também em Sim, relação sim. ao glúten. E Eu as prefiro pessoas não têm consumir. muita resistência em entender isso, né. Como assim, uma hóstia? Hóstia tem glúten? Aquilo é pura farinha, né. Eu acho que é trigo mesmo, né. É. Não é o trigo da época de Jesus, né, a gente tem que entender isso também, né. O trigo da época de Jesus não nos faria mal, mas o trigo com o tempo ele foi modificado, é muita coisa, é isso, né, As Tatiana? farinhas de forma mais específica, né? Uhum, Eu sempre falo assim, olha, não necessariamente é o glúten. Pode ser o glúten, pode ser que não seja. uhum. Pode ser, por exemplo, as partes de inseto que a legislação permite que tenha na farinha. É, Ah, Tassiane, mas fora do Brasil come-se insetos. Ok, o intestino de quem mora fora do ora Brasil é, está preparado para isso, o nosso sim, não. Então, tem várias possibilidades que não é só o glúten, né? E aí, as farinhas hoje, elas têm um conteúdo de glúten maior do que tinha também, por conta dessa capacidade de, de interferir no paladar do alimento, sim. né? Dessa característica importante para a indústria. Então, a indústria ela quer uma farinha com mais glúten, e isso para ela é interessante. Uhum, E aí a gente acaba sendo prejudicado, né? Assim, com sofrendo as certeza. consequências dessa alteração, né? Toda que esse padrão alimentar, essa mudança de padrão alimentar Sim, trouxe para sim. gente. E a gente fala muito do trigo, né, mas aí envolve cevada, eh, Centeio. centeio, tem uma variação aí, né. Eu até brinco que a cerveja sem glúten, que não é o meu caso, porque eu não gosto de cerveja, como diz a minha irmã, ainda bem, né, não ligo, nunca liguei. A cerveja, ela tem ali, nós temos tolerância, me corrija se eu estiver errada, 20 ppm, que é 20 partículas por milhão. Ou seja, aquela cerveja, ela tem um tiquinho ali de glúten, só que o suficiente para não causar um mal para o celíaco, né, nesse caso. É isso mesmo, meninas? É, né, então é muita coisa que envolve, né. Essa quantidade, Paty, é uma quantidade estabelecida para a indústria ter um controle, né, Uhum. daquele alimento Pra que rotular. contém e não contém glúten, né? Mas cientificamente, a gente não tem na literatura
uma quantidade estabelecida que a gente possa afirmar categoricamente que seja seguro em relação à ingestão dos pacientes celíacos. Sim. Então, fala assim, quanto que o celíaco pode consumir? A gente não tem isso estabelecido. E como é uma doença autoimune, né, a gente trabalha com segurança. E o que é seguro é Sim. que nada aconteça com o meu paciente. Exatamente. Então, se o glúten é o que agride, o seguro é que ele não faça a ingestão de Exatamente. nenhuma quantidade. Se você celíaco e tá aí achando que tá tomando cerveja sem glúten, que tá tudo bem, fique atento, viu? Eu prefiro nem arriscar nesses 20 ppm. Só se acontecer em alguma contaminação, em algum momento, eu deixo esses 20 ppm para essa contaminação. Né, que graças a Deus, quando tem esse mínimo aí, às vezes nem me afeta, eu nem sinto nada. Eu deixo só para isso. Então vamos lá, né, gente? Sobre a minha descoberta. Foi uma das perguntas que chegou assim para mim, foi campeã mesmo das perguntas. Como que eu descobri? Eu descobri há 9 anos. A Tassiane foi aí a luz, né, no meu caminho que abriu os meus olhos. Eu tinha todos esses problemas assim intestinais. Pelo contrário, eu não tinha diarreia, o meu intestino era muito preso, eu vivia tomando laxante e um cocô diferente, né? Que a gente tem que falar sobre isso, né? A Tassiane depois pode vir falar até o aspecto que é diferente do que a grande maioria. Mas aquilo não me chamava atenção, porque até então eu não tinha o hábito de prestar atenção num cocô. Preste atenção no seu cocô. E eu tinha o abdômen, eu vivia com a barriga muito inchada, sabe? Eu amanhecia bem no decorrer do dia, à medida que eu ia consumindo o glúten, que até então eu não sabia, a minha barriga ia crescendo, eu tinha barriga de grávida. Então aquilo me incomodava muito. Gases, eram gases assim, fora do normal. E essa fadiga que a doutora Maria Eduarda falou é muito real. E eu já tinha hipotiroidismo, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui, que uma doença puxa a outra. E eu comecei a ter uma hemorragia aqui na minha retina. Eu fui na Tassiane, numa conversa informal, eu era paciente da Tassiane, né, nutricional. E a Tassiane falou, Paty, o seu diagnóstico aqui, vamos tentar fazer uma biópsia do duodeno? Eu já estava cansada, sabe que cansada, não aguentava mais sentir mal. Eu falei, vou fazer. Ela me encaminhou direitinho, eu fui no médico especialista e veio o resultado, MASH2. As minhas vilosidades, né, eu não absorvia nutriente nenhum pelo meu intestino, porque lá no nosso intestino, né, que essas vitaminas, né, eu vivia tomando remédios para anemia, nada melhorava, eu tinha uma anemia, e o médico não conseguia identificar. Eu tomava, e eu vou falar a marca, tá, gente? O Combiron da vida, e nunca melhorava aquela anemia, um cansaço. Não, você tem anemia. Aí ela tomava remédio para anemia, não melhorava. E deixava acontecer. Até quando eu fui tentar engravidar. Tentei engravidar por muitos anos, eu fiz 8 tratamentos de fertilização, tudo. Eu cheguei a receber óvulos, né? Eu recebi uma doação de óvulos e o meu organismo não gerava. Então tinha um problema, eu fiz teste genético, eu e meu marido, para ver se havia alguma incompatibilidade. Então, foi o que eu precisava, sabe? Eu descobri o mal. Eu era doente. Eu nem gosto de falar de doença celíaca. Eu não tenho doença. Tenho uma condição celíaca. Né? Porque doente eu era. E foi, gente, libertador. Assim como a doutora Maria Eduarda falou, a Tassiane. Quando a gente descobre o que está fazendo mal, você acha que eu vou arriscar comer um glúten? Comer uma coxinha porque falaram que é gostosa e cheia de... Não vou. E só eu sei o mal que eu sentia, sabe? E foi libertador. E a gente não tem que ter medo do diagnóstico. Foi para mim assim, eu chego a ficar emocionada todas as vezes que eu falo da doença celíaca, do meu diagnóstico. Eu ganhei saúde, eu ganhei vida, eu virei atleta depois da doença celíaca. Hoje eu tenho alimento. Gente, o que tem glúten? Comida de verdade não tem glúten. Então, eu consigo me alimentar de uma forma muito natural, muito saudável e sem sofrimento. Hoje em dia, a indústria hoje nos fornece até muita coisa sem glúten segura para nós celíacos. Há muitos anos atrás, que era muito complicado, só existia pão de queijo.
né? E hoje em dia nós temos essa facilidade, então não tenha medo do seu diagnóstico. Procure informação e você vai ganhar saúde. Eu sempre falo que diagnóstico é luz. Então, quando você sabe o que você tem a possibilidade de cuidar. E isso te dá liberdade, não é restrição, é liberdade, né? Você se cuida e aí você tem a liberdade de viver melhor, de estar melhor. Então, muitas pessoas têm medo, né? Sente desconforto e não querem saber por quê, tem medo de fazer exame, tem medo de investigar. Eu falo, a gente precisa mudar essa cultura, porque diagnóstico é luz. É luz. Né? Ele permite tratamento e só com tratamento a gente pode viver bem, porque não é só viver, é viver bem, né? bem Com qualidade, bem e feliz. Feliz. Só uma observação aqui, a questão da gravidez. Quando eu descobri que o que estava me impedindo, o que estava me trazendo infertilidade era o glúten, depois que eu tirei, depois de 1 ano, eu poderia ter tentado engravidar de novo, tá? Então, não fiquem assustadas, né? Não é o fim da sua história aí de tentativa de ser mãe. Continue, faça a investigação, não retire o glúten por sua conta, que a gente vai falar isso aqui também. E eu poderia ter, né, tentado novamente engravidar, mas foi uma escolha minha e do meu marido. Eu já estava com uma idade mais avançada, eu já tinha passado dos 40 anos e confesso que eu já estava cansada, sabe? Eu fui sugada por todo esse processo de muitos nãos, né? Nunca um positivo. Opção minha em não tentar, mas eu poderia ter tentado e talvez aí, se fosse vontade de Deus, ter engravidado com o organismo já limpo, né, sem glúten, com uma vida mais saudável, tá? Então, não levem tudo aí, né, é impossível o sonho de ser mãe. Não, é possível, né? Então, vamos lá. Aqui, né, nós contamos, cada uma contou um pouquinho aí da sua história e que seja realmente aí de inspiração aí para muitas pessoas, né, irem em busca do diagnóstico. Tassiane, existe alguma relação entre doenças intestinais, como síndrome do intestino irritável, disbiose e a doença celíaca? Então, primeiro a gente precisa entender, falando um pouquinho da doença celíaca de forma específica, como é uma doença autoimune. A gente primeiro tem que ter uma predisposição genética para desenvolvê-la. E o ambiente é algo muito importante. São os famosos gatilhos. Quando a gente fala de doença autoimune, a gente, né, tem essa aí a possibilidade do ambiente ser um gatilho para o desenvolvimento da doença, né? Para acordar aí o corpo para isso. E aí, pensando em qualidade de microbiota intestinal, até algumas alterações mesmo em relação à irritabilidade do intestino, a gente pode ter essa alteração de qualidade de microbiota que a gente chama hoje, né, denomina de disbiose, esse desequilíbrio mesmo da microbiota intestinal, como um gatilho para a doença celíaca. E quando eu penso já numa pessoa com diagnóstico de doença celíaca, é uma pessoa que teve aí um processo de agressão ao intestino, né? Quando a gente fala, por exemplo, da intolerância à lactose. A intolerância à lactose num paciente que tem doença celíaca, ela pode ser uma intolerância à lactose aguda. Não quer dizer que esse paciente ele vai ficar intolerante à lactose sempre. É porque quando a gente tem esse ataque, né, da mucosa intestinal, a gente tem a atrofia das microvilosidades, e aí eu chamo a atenção para algo muito importante, gente. O intestino ele tem um papel importante para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo. Então, não é só a absorção, né? E então, eu não tenho só a absorção comprometida. Eu tenho aí produção de substâncias importantes, né? Substâncias que são análogas à ação hormonal. Eu tenho produção de vitaminas, uma série de interferências. E aí, um paciente que tem doença celíaca, ele não está com esse intestino saudável. E é um paciente que vai estar mais susceptível a ter uma disbiose, né? A ter sintomas compatíveis com uma síndrome do intestino irritável também. Então, eu tenho uma
correlação, assim, de uma via de mão dupla aí. Tanto essas alterações intestinais podem ser gatilhos, né, para a doença celíaca, quanto a doença celíaca, ela pode trazer aí, se a sintomatologia for intestinal, né, essas alterações intestinais que a gente precisa cuidar. Doutora Maria Eduarda, quais são os sintomas mais comuns para as pessoas fazerem esse pré-diagnóstico, né? Então, hoje a gente fala que nós temos sintomas típicos e sintomas atípicos, que são os menos comuns, né? Em criança, a gente observa que os sintomas são mais típicos, que seria diarreia, né, baixa estatura, uma deficiência nutricional, deficiência no desenvolvimento mesmo, distensão abdominal, perda de peso. Então, são sintomas mais típicos. Quando a gente fala em doença celíaca, é isso que vem em mente, né, na maioria das pessoas. Então, criança geralmente vai ter esses sintomas mais típicos. Sim. Lembrando que constipação, igual você falou que era um sintoma seu, também é um sintoma de doença celíaca. E muita gente tem aquela ideia que é só a diarreia mesmo, né? Mas constipação também é um sintoma. Inclusive, eu, na minha infância, eu sofri com constipação também. Então, às vezes, ali já era algum sintoma, eu tenho um pouco essa ideia também. E agora, os sintomas atípicos, né? Eu falo que a doença celíaca é a doença do camaleão. Ela esconde ali, ela camufla no meio de outras coisas, no meio de outras doenças, né? Às vezes a gente tem que olhar o paciente da cabeça aos pés, porque os sintomas são bem variados. Por exemplo, na pele, né? A gente tem a dermatite herpetiforme, que é uma dermatite que causa bastante coceira ali na região de cotovelo, de joelho. A gente fala que é a doença celíaca da pele. A pessoa, ela faz ali a investigação, a biópsia e constata a dermatite herpetiforme. O único tratamento também é a retirada do glúten. E a gente também tem outros tipos de dermatite que também podem estar relacionados com o glúten, alopécia, né, queda de cabelo, pessoas com muitas aftas, né, a gente tem que suspeitar também da doença celíaca. E até sintomas neurológicos também, a gente hoje tem sintomas como ataxia relacionada ao glúten, que é uma vertigem, a pessoa tem uma dificuldade ali no equilíbrio para andar mesmo, névoa mental, aquela sensação de falta de concentração, né? Então, são sintomas que são comuns em diversas outras doenças, né? E também, né, deficiências nutricionais, infertilidade. Eu falo que o ginecologista ele tem que pensar na doença celíaca quando tem alguma paciente com infertilidade, né? Lembrando que a infertilidade ela não é irreversível, né? À medida que a pessoa retira o glúten, a fertilidade ela pode voltar ao normal. E aí, por exemplo, o paciente com osteoporose em idade mais jovem, né? A gente tem que suspeitar também da doença celíaca, pode acontecer. Então, são muitos sintomas, né? E lembrando que, assim, igual a intolerância à lactose, que aconteceu comigo, que é muito comum hoje. A intolerância à lactose, às vezes, ela é secundária. É muito comum a gente ver paciente com doença celíaca com intolerância à lactose. Por que isso acontece? Porque, igual a Tassiane falou, tem aquela inflamação ali do intestino, e aí a enzima lactase, que digere a lactose, ela é produzida na ponta dessas microvilosidades intestinais. Como está destruída, não vai ter produção de enzima. E aí, às vezes, com a dieta sem glúten, essa intolerância à lactose, ela volta ao normal. A pessoa deixa de ser intolerante tratando a doença celíaca, né? Retirando o glúten da dieta. Então, assim, sempre que tiver algum paciente também com alguma outra doença autoimune, né, com familiares de primeiro grau com doença celíaca e mais ainda esses achados, por exemplo, enxaqueca, é uma queixa também muito comum. Aí, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela tinha uma nefropatia por IgA, que é uma doença autoimune, e está em tratamento de enxaqueca que não melhora com nada.
e tem uma intolerância à lactose. Na hora me veio a ideia de investigar a doença celíaca. Não sei se tem, né? Ainda pedi os exames, mas cabe a gente a pensar, né? A lembrar dela ali em determinadas situações, né? Sem dúvida, porque a gente vive isso na prática, diariamente. A gente consegue identificar um sintoma. Nossa, eu sentia isso, não é? Tanto que você falou a questão de família aí, eu vejo pela minha mãe, tá? Um assunto também que eu quero trazer, o quanto eu vejo nela tudo que eu sentia. Mas é muito difícil para uma pessoa com uma idade mais avançada aceitar que aquele pãozinho que ela gosta, ela vai ter que tirar, vai ter que ficar sem ele, mas aquele pão da padaria, tá? Tem as substituições. Mas ele não tem aquela crocância do da padaria. Ela gosta da crocância do da padaria. E muitas coisas, uma fadiga, tipo assim, tudo que eu sentia, minha mãe sente, uma anemia e tal. A possibilidade, né, de um outro ente da nossa família ser celíaco também é grande, né? A gente fala muito isso, né? Não existe um paciente com doença celíaca, existe uma possibilidade de família, né, que possa ter. E aí não só para doença celíaca, né, como a Maria Eduarda falou sobre as doenças autoimunes, é importante a gente estar atento a esse processo, que o paciente que tem doença celíaca, ele vai estar mais susceptível a ter outras doenças autoimunes, da mesma forma que o paciente que tem outras doenças autoimunes, ele é um forte candidato a ter doença celíaca. E não podemos esquecer, por exemplo, da tireoidite Hashimoto, né, que é uma doença de tireoide autoimune, né, e que, frente a um diagnóstico de tireoidite Hashimoto, nós temos também que investigar a doença celíaca. Isso é muito pouco divulgado, né, e na prática não acontece. Eu falo que a gente tem a tríade, né, que é a doença celíaca, a tireoidite Hashimoto e a diabetes tipo 1. Eu já conheci uma paciente que tinha os 3. Nossa. Então, assim, uma acaba puxando a outra. Não só essas doenças autoimunes, como outras também, mas são as principais, né? No momento que a gente tem um diagnóstico de uma das 3, a gente já tem que investigar as outras 2. Então, isso é pouco divulgado. Eu tenho 2, né, que é o hipotiroidismo e a doença celíaca. E a gente luta aí com uma vida saudável, né, para não ter nenhuma outra. Porque o tratamento, né, o cuidado é o que também faz com que o paciente tenha uma certa segurança. Porque se a gente imaginar que o ambiente é gatilho, né, e se eu não cuidar, eu vou ter a possibilidade de que esses gatilhos façam efeito. Exatamente. Então, a gente precisa cuidar. Em falar em cuidar, eu quero falar aqui algo muito sério. A gente tem que entender que a doença celíaca é uma doença séria e grave, porque é forte a gente ter que falar, mas é importante e necessário. E doença celíaca é um grande fator para um câncer de intestino. Né, aqui eu vou pedir aqui às doutoras aqui, né, que fale um pouquinho mais sobre isso. Hoje, a consciência que eu tenho na minha cabeça, eu cuido da doença celíaca para que eu não tenha um câncer futuramente, né? Não vou contra as vontades de Deus, mas a minha parte eu vou fazer. Eu vou cuidar, né? Se for vontade de Deus, tá tudo certo também, mas a princípio, o que depender de mim, eu vou fazer. Alguém aí pode falar um pouquinho mais sobre esse câncer intestinal? A doença celíaca, se não tratada e o tratamento é retirado do glúten, ela pode ocasionar diversas complicações. Como eu já falei, seria osteoporose, né? Deficiências nutricionais, a infertilidade, que a gente também já citou, e também o câncer de intestino. A gente tem o adenocarcinoma do intestino delgado e o linfoma também. São os principais relacionados com a doença celíaca. E muitas vezes o paciente ele descobre a doença celíaca da pior forma. Ele descobre a doença celíaca após o diagnóstico do câncer. E isso é muito ruim, porque é algo que poderia ter sido evitado, né, com a simples retirada do glúten da dieta. E aí vale a pena lembrar também que nem todos os pacientes celíacos vão ter sintomas. A gente tem também os pacientes assintomáticos. E mesmo esses pacientes assintomáticos, eles devem seguir a dieta sem glúten normalmente,
para evitar essa evolução, essas complicações que a doença pode causar. Ele não tem um sintoma físico, tipo assim, ele não tem diarreia, ele não tem distensão abdominal, mas lá no íntimo do corpo dele está acontecendo, aquela inflamação, ela está ali maltratando o corpo dele, né? É o sistema, a doença autoimune, né? É o exército que a gente tem para nos defender, eles começam a atacar, né? Então, se você não tem sintoma, faça a sua dieta direitinho. Inclusive, eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa, um paciente, até famoso, e eu não lembro o nome dele, mas ele descobriu a doença celíaca pelo pai. O pai, ele teve um câncer de intestino, depois desse câncer, ele foi investigar uma doença celíaca, e aí comprovou que o pai dele tinha doença celíaca. E aí ele fez o teste também, porque, né, pela questão familiar mesmo. Mas ele fala que ele não tinha sintoma algum. E aí ele também foi diagnosticado com doença celíaca, mas ele fala, eu achava que eu não tinha sintomas. A partir do momento que eu retirei o glúten, eu vi que várias das coisas que eu sentia era um sintoma de doença celíaca. Então, às vezes a pessoa acha que também não está sentindo nada. Quando você sempre falou, acha que é normal. Mas quando retira o glúten, ela vê que aquele era um sintoma da doença celíaca. No caso dele era dermatite, era o sobrepeso, era a obesidade. Depois que ele retirou o glúten, a dermatite melhorou o peso. Falar em peso, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. O quanto que a moda das dietas atrapalha a nossa vida de celíaco, né? E é preciso falar sobre isso. Retira o glúten que você vai emagrecer. Quando eu retirei o glúten, eu engordei. Sabe por quê? Eu enchia a vida com farinha de arroz. Ela não tem glúten, mas tem carboidrato. Então, é importante, eu vou deixar para a Tassiane fala para a gente sobre isso. Não retire o seu glúten se você não tem necessidade. Você pode criar aí uma intolerância desnecessária e vai atrapalhar a nossa vida, porque a gente chega num estabelecimento querendo alguma coisa sem glúten, a pessoa te dá alguma coisa cheia de contaminação cruzada, que para a gente isso é ruim, né? A gente precisa falar sobre isso, assim, primeiro porque é importante pensar na questão do diagnóstico, né? E gente, diagnóstico médico, tá? Eu sou nutricionista, mas quem vai fazer o diagnóstico é a Maria Eduarda, é o gastroenterologista. Uhum. Então, se você tem algum sintoma, tem algum desconforto, né? Você precisa investigar. E aí a gente precisa de muito cuidado nessa investigação, porque quando eu penso na doença celíaca, o fator que vai agredir, né, que vai fazer o corpo reagir contra si mesmo, é o glúten. E aí quando eu vou lá investigar na biópsia do duodenal, eu consigo identificar essas lesões porque está tendo agressão. Se eu retiro esse fator, ou seja, se eu faço a retirada do glúten antes de estar fazendo essa investigação, eu tenho a possibilidade de um falso negativo. E aí você nunca vai saber se é celíaco ou não. E por que é importante? Bom, porque a gente tem evoluções sérias da doença celíaca. Então, até quando a gente chega, por exemplo, no diagnóstico de sensibilidade à glúten não celíaca, o caminho para chegar nesse diagnóstico, ele teve a exclusão da doença celíaca. Então, quando eu falo que hoje eu estou num lugar que eu não me preocupo tanto com contaminação, eu falo de um lugar seguro, porque eu não tenho doença celíaca. E o paciente que tem doença celíaca, ele precisa se preocupar, ele tem que ter uma conduta diferente da minha. E aí, quando a gente fala mais sobre glúten, quando o glúten aparece nessas questões relacionadas à estética, a gente tem dois lados, né? Como tudo na vida. A parte boa é que a gente fala mais sobre isso, precisamos falar sobre isso. É importante, conhecimento é muito importante, né? E a parte ruim é que isso traz uma instabilidade para quem precisa de segurança. Então, é bacana vender o alimento sem glúten, porque de repente todo mundo quer, porque parece que é saudável,
mas eu preciso que esse alimento seja seguro para o consumo quando eu sou celíaca. Então, não pode ter contaminação, não pode ter contato com outros alimentos, não pode ter sido preparado em um forno que foi preparado um alimento com glúten. E isso é algo muito importante. E quando a gente fala, pensando na parte estética do glúten, o alimento que é sem glúten, não necessariamente ele vai emagrecer, porque não necessariamente ele vai ser saudável. Quando eu penso, por exemplo, em alimentos industrializados, eles têm que ser gostosos. Se não for bom, não vende, né? E quando eu penso na importância do glúten para o paladar, né, para questões palatáveis do alimento, ele faz muita diferença. O alimento sem glúten, ele vai ter uma alteração de consistência, ele vai ter uma alteração de sabor, e a indústria utiliza de gordura e açúcar também para dar sabor. Aquilo que tem doce e que é gordo é mais gostoso. Então, talvez na retirada do açúcar, para que seja bom, porque tem que ser bom, se não for bom não vende, eu preciso colocar gordura e açúcar. E aí, às vezes, a gente acha que está arrasando porque não tem glúten, mas é um alimento ultraprocessado, que não é saudável. Cheio de gordura, né? Para dar o sabor ali. Isso faz diferença para quem tem qualquer alteração intestinal, desde doença celíaca, né, até uma desbiose simples, mas faz diferença para todo mundo, sim, inclusive para quem não tem nada, né? Porque é saúde, a gente é o que a gente come. Então, é uma questão que a gente precisa pensar mesmo, porque não é porque é sem glúten que vai ser saudável. Em contrapartida, não é porque é sem glúten que também vai ser seguro para quem não pode comer glúten, né? Porque a gente teve todo esse avanço do assunto e essa demanda também do mercado, pensando em produtos alimentícios, que trouxe uma certa insegurança para quem de fato precisa, né, consumir alimentos que não têm glúten. Eu sou uma pessoa que eu leio o rótulo de feijão para ver se tem glúten. E costuma ter glúten. Mas feijão não tem farinha de trigo, não tem cevada, não tem nada nele. Contaminação cruzada. Ele pode ter sido processado em um maquinário aonde passou o triguilho, né, que faz o trigo. Então, parabéns para a empresa que rotula contém glúten. Contém traços, né? Às vezes a gente vê, contém traços de glúten. Isso. Às vezes por conta da contaminação. E o celíaco não pode consumir, porque ali vão ter partículas, sim. Eu acho isso muito importante. Eu estava uma época num hotel de uma grande rede, onde tinha um setor, tudo sem glúten. Aí eu falei, tô no céu, né? Tô no céu. Tinha um pão, assim, sem glúten. Aí eu pedi pra moça que tava ali, né, organizando, né, comidas ali do café da manhã, você me arruma uma faquinha pra eu cortar o pão? Ela foi na mesa ao lado, aonde estavam os pães com glúten, pegou a faquinha, aqui a faca. Gente, eu sou muito educada. Aí eu tentei explicar pra ela que não podia. Por fim, o celíaco ele vai ficando cansado de explicar, porque é importante você formar a sua equipe no supermercado, explicar o que é essa contaminação, não misturar produtos. A faca não ia me fazer mal? Claro que ia, porque ela cortou outro pão com glúten e vai cortar. Né? Por isso que às vezes você, celíaco, a sua família tem que te abraçar. Porque o meu marido me abraçou nessa situação. O meu marido hoje ele tem uma intolerância. Ele come, ele se sente um pouquinho mal, porque ele excluiu, né? Ele excluiu para me ajudar. Não que para ele seja necessário. Eu falo que isso foi prova de amor, né? Porque até cerveja sem glúten o meu marido consome. Ele não toma outra cerveja. Ele vai em lugar que faz lanche aqui em Ubá. Tem um lugar lá perto de casa que ele tá sempre lá. Se vocês verem, pode ter certeza que é isso que ele tá fazendo. Porque se chegar em casa, ele não toma nos meus copos. Ele pode consumir glúten, tá? Muita gente acha que meu marido é celíaco. Ele não é celíaco. Ele me abraçou. Ele pede o lanche sem o pão, né? Eu não poderia consumir porque tem contaminação, mas para ele contaminação não faz nem cosquinha, né? Então ele come lá a massa, né? Pede as batatas fritas, tomate, ele come um lanche sem pão. Para ele tá ótimo, né? Eu que não vou consumir. Então a sua família ela tem que entender, a minha família hoje
super me abraça, elas entenderam, foi difícil esse início para a família, eu acho que para todos, né? Sim. Para vocês também, entender a necessidade da É um gente não desafio. consumir, entender o que é contaminação. E é tão bom quando a gente chega num lugar e tem, né, ali um bolo sem glúten que a pessoa comprou, salgado, é a questão social mesmo, né? Que o celíaco sofre tanto no início. No início eu parei até de sair, eu não saía. Se a gente for ver, caldo quinó, né, esses temperos, amaciantes de carne, todos têm glúten. Então, você vai em um restaurante, naturalmente, um alimento que você acha ser seguro, por não ter o glúten, a farinha ali, ele pode estar contaminado. Então, assim, fica muito difícil para o celíaco ali no início. Mas acho que com o tempo, a pessoa vai adaptando, vai se conhecendo também. As pessoas em volta costumam ajudar muito também. Eu falo que a gente tem a oportunidade de ressignificar as coisas, né? Primeiro que a gente ressignifica o social, porque o social tem uma importância muito grande em relação ao comer, né? E a gente não deixa isso de lado. A comida tem uma importância na vida da gente grande. A gente se reúne para comer, a gente comemora comendo. Isso faz parte da nossa vida. A gente tem uma relação afetiva com a comida e isso vai se manter para o celíaco, mas de uma forma diferente. Então, de repente, você tem a oportunidade de estar em um aniversário onde todos comem, bebem, e você está lá, escutando, conversando, simplesmente aproveitando de outra forma, né? Em contrapartida, quando você chega num lugar que você observa que as pessoas tiveram o cuidado de se preparar para te receber, a gente consegue ter uma sensação muito positiva, né? As pessoas se preocuparam. O que come? O que você come? O que eu posso te oferecer? O que eu posso fazer para você? Então, a gente vivencia as duas coisas, né? No processo, assim, no início do diagnóstico. Isso faz muita diferença. Sim. No início do meu diagnóstico, eu carregava marmita, literalmente. Até hoje ainda tenho essas situações. Geralmente, hoje, eu vou alimentada para festa. Eu tenho uma festa, a minha irmã brinca, mas você vai comer antes de ir pra festa? Não vai ter nada lá para mim? Eu nunca vou pensando que vai ter alguma comida. Celíaco, você tem que sair de casa com esse pensamento. Lá não vai ter comida para mim. E ponto. Leva uma barrinha de proteína segura para você, né? Que a gente geralmente já tem isso tudo em casa. Eu carregava a minha marmita. No início, as pessoas olhavam, achavam aquilo estranho. Aí, daí a pouco, o pessoal ficou achando que era dieta, né? Tá de dieta. Eu concordava, só para não ter que dar explicação. E tá tudo bem, sabe? Hoje em dia, não. Hoje, tá tudo liberado, as pessoas já super entendem as minhas marmitas. É uma questão de tempo, né? No início é tudo muito ruim, porque você vem de um processo, o diagnóstico, gente, ele não é fácil. Então, o paciente, até chegar nesse diagnóstico, ele passou, às vezes, por vários médicos, por vários nutricionistas, né? Por algumas possibilidades de tratamento. E aí, quando você encontra o diagnóstico e começa a se tratar, pode ser que nos primeiros eventos sociais o assunto seja você. Isso é muito chato, porque aí você quer falar de outras coisas, e aí você tem que falar do seu diagnóstico, e aí você tem que contar como é a sua rotina. Mas isso também passa. Mas você não pode nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Essa palavra. Um pouquinho não vai fazer mal. Tanto assim te faz mal, e entra naquela questão dos assintomáticos também, né? E que é até mais difícil para o assintomático explicar, não, eu não sinto nada, mas eu não posso comer, né? Mas com o tempo tudo vai se ajeitando, as pessoas vão aprendendo, vão conhecendo, né? E vai ficando tudo mais natural. E as pessoas vão te acolhendo mesmo. Hoje eu já me sinto acolhida por muitas amigas. Essas partes a gente precisa marcar um café. Ai, mas como é que eu faço, hein? Ai, eu vou falar com a D? Vai ter alguma coisinha. Eu amo chegar num lugar onde a pessoa trouxe aquele produto da D, né? Defit, nossa amiga Delaine maravilhosa. E ela produz hoje, né? Ela não compra nada no granel. O granel também a gente não pode consumir, né? Por causa do manuseio ali. Celíaco tem que ter muito cuidado. Então, a D, ela compra tudo lacrado. Então, aquilo me traz segurança. Então, quando eu chego num lugar
que tem uma embalagem toda fechadinha com alguma coisa da D, eu sinto aquele carinho, aquele acolhimento. Hoje eu já vejo isso. Então eu te falo, no início não era assim, eu era julgada, né? As pessoas achavam que era frescura, mas só eu sabia o que eu sentia. Hoje as pessoas já me acolhem, então tudo é um processo, né? Isso vai acontecer com você também, né? Depois do diagnóstico, é só ter paciência. Tem luz no fim desse caminho aí, né? Com Muito. certeza. Doutora Maria Eduarda e Tassiane, recentemente, né, a doutora Maria Eduarda, na época, Tassi, eu até enviei para ela. Teve um rapaz aqui da nossa cidade e todas as pessoas começaram a me encaminhar os stories dele. Ele todo feliz, de verdade, eu queria um dia ficar feliz com isso também, mas ainda não aconteceu a cura da doença celíaca. Ele todo feliz que ele tinha sido curado, ele teve o diagnóstico de cura. Gente, mas aquilo me doeu, porque eu sei que a cura ainda não existe. É isso mesmo, doutora Maria Eduarda? Conta pra gente o que é isso, o que pode ter acontecido com esse rapaz. Então, a gente tem duas possibilidades, né? Ou o paciente ele não tinha doença celíaca, ele poderia ter uma sensibilidade ao glúten não celíaco, ou outra condição, né? Uma esbiose intestinal, um intestino irritável, porque os sintomas são muito semelhantes, né? E aí teve um diagnóstico errado. Ou então, os exames normalizaram porque ele está sem ingerir glúten. Isso não quer dizer que a doença está curada, né? Hoje, no nosso caso, se a gente for fazer o nosso exame, a gente vai estar sem nada, né? Nosso exame vai estar normal. Eu repeti a biópsia estava normal, mas se eu voltar a ingerir glúten, ela volta a alterar. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque cura não tem. A gente até vê alguns medicamentos mesmo em farmácia, enzima, não é seguro para celíaco. Aquelas enzimas são mais para, às vezes, um paciente que não se sente bem, que tem distensão com glúten, mas que já investigou, já descartou a doença celíaca e toma ali o remédio só para tolerar um pouco mais. Mas para celíaco não é um tratamento, não é indicado, não é um tratamento, não é seguro. Sim. Então, assim, não adianta tomar medicação e achar, igual uma enzima da lactase, né, por exemplo, da intolerância à lactose. A gente toma e resolve, no glúten, na doença celíaca não é assim. É igual eu tenho, quando eu sou contaminada, né, eu sinto que aconteceu uma contaminação, porque eu viajo e em viagens você não tem controle na cozinha de restaurante nenhum. A gente faz aquelas perguntinhas pro chefe, eu vou sempre nos chefes, peço sim para ter o maior cuidado, mas a contaminação vai existir, ou então a gente não vai viver, né? Então a gente tem que saber viver com sabedoria. Aí quando eu sinto contaminação cruzada, eu sinto, gente, os sintomas de quando eu descobri a doença celíaca. Eu fico fadigada, é um cansaço que é inexplicável. Quem tá olhando acha que eu tô preguiçosa, eu não quero fazer. Não, é um cansaço que domina a gente. Aí eu tenho diarreia. Aí o meu intestino solta e assim, não tem nada que eu faça. É água, chazinho de hortelã e descanso. E né? tempo, né? Tempo. Para que o seu intestino se recupere. Na verdade, quando a gente fala de tratamento, o tratamento, gente, é a exclusão do glúten, né? Vai ser o que vai trazer aí a agressão ao seu intestino e para tratá-lo você precisa retirar. Claro, é importante que o paciente tenha uma rotina saudável. A gente, quando o paciente tem o diagnóstico, ele teve, durante um período, uma agressão à mucosa intestinal. Sim. Ele está com deficiências, de repente, no processo absortivo, de produção de substâncias. A gente precisa reequilibrar isso. Então, esse cuidado inicial faz muita diferença. E quando a gente fala, por exemplo, dessas novidades de enzimas, né? O que acontece hoje? A gente tem várias possibilidades, pensando em reações alimentares, né? Pensando em alterações do sistema gastrointestinal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no trigo, ele tem o glúten, que é o que vai, né, ser o fator aí, principal para a doença celíaca, mas o trigo também é um frutano, vai ter aí carboidratos de difícil fermentação. Isso pode trazer algum desconforto e não necessariamente vai ser o glúten, pode ser a fração de carboidrato desse alimento, né? Como outros carboidratos também podem trazer desconforto. E aí, quando a gente pensa no tratamento,
enzimas, algumas substâncias que vão auxiliar no processo digestivo, normalmente eles são utilizados nessas situações, né? Não para o paciente celíaco, ou se o paciente celíaco tiver algum outro desconforto, às vezes cabe o uso disso no tratamento de forma pontual, mas não é a característica principal do tratamento, né? O tratamento é a exclusão do glúten. E é por isso eu reforço a importância de buscar um diagnóstico correto. Quando a gente fala assim, Tassiane, se eu ficar sem consumir glúten, eu vou passar a ter doença celíaca? Isso vai me fazer mal? Gente, doença celíaca é uma doença autoimune. Então, você tem que ter a predisponibilidade a desenvolver, né? Tem a genética, tem fatores que vão influenciar no desenvolvimento disso. E aí eu falo, bom, se você come determinado alimento e sente mal, é indiscutível que ele te faz mal, tá? Às vezes, o que pode acontecer é assim, fiz a retirada, não sentia mal, reintroduzi, passei a sentir alguns desconfortos, ou quando eu como, eu sinto. Eu sempre dou esse exemplo e eu acho que facilita o entendimento. Se você toma doses de veneno pequenas, todos os dias, talvez você não consiga identificar de forma tão clara o quanto isso te faça mal. Se você tomar uma dose pontualmente maior, né, em um único dia, talvez você sinta isso com muito mais facilidade. Então, se você come e te faz mal, é porque te faz mal. Isso é indiscutível, né? Hoje, a gente não necessariamente precisa de exames que provem determinadas sensibilidades alimentares. Comer, sentiu mal, te faz mal. Não tem discussão isso. Mas quando a gente tem a possibilidade de doença celíaca, a gente precisa excluir esse diagnóstico, ou tê-lo, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesse processo. Essas dietas de moda, essas loucuras que às vezes a gente faz. É importante o acompanhamento, é importante ter a atenção para o que a gente está sentindo, para identificar isso de forma correta. Né? E, Tassi, tem umas campanhas aí no lance de emagrecimento. Você tem que retirar o glúten te faz mal, o glúten é inflamatório. Você já ouviu isso, não já? Muito isso. Hoje, rede social, esse consumo, né? As pessoas estão consumindo aquilo ali. Aí, o que acontece? A pessoa faz uma dieta ali, 15 dias, retirou o glúten. Não come glúten. E ela foi numa festa, aí comeu um salgadinho, passou um mal, aí ela teve diarreia, ela teve um monte de coisa. Aí ela tem certeza que ela é celíaca. Eu sou celíaca? Eu passei mal, comi glúten, passei mal. Não necessariamente, né? Se você ficou sem consumir, você vai comer, você vai sentir uma disposição. Não é verdade? Isso, se tem se o seu corpo ele reage dessa forma, você vai conseguir observar isso de forma mais clara mesmo. Sim. E pode ser que não seja o glúten, pode ser que seja o excesso de gordura, pode ser que seja o excesso simplesmente do ultraprocessado. Pode ser que seja a fração de carboidrato presente no trigo e não a fração proteica. E tá tudo certo, né? Tassi, você falando essa questão aí, hoje, né, eu como influencer digital, eu preciso ter muita responsabilidade em tudo que eu falo. Porque as pessoas acreditam em mim, as pessoas consomem ali os produtos que eu indico, né? E recentemente teve uma musa fitness, né? Indicando um whey, que o whey era sensacional. Gente, esse whey não tem glúten, você não vai ter aquele inchaço, aquela barriga dilatada. Gente, o whey naturalmente não tem glúten. Né? Se vem escrito não contém glúten, é a segurança para um celíaco que aquele glúten não houve contaminação cruzada. Pode ser a própria whey ali que vai dar uma distensão. Às vezes a pessoa é intolerante à lactose, não é isso? Sim. E vai ter aquela... as pessoas falam muito da barriga inchada, essa forma de falar, a barriga tá inchada por conta do glúten, gente. O whey não tem glúten naturalmente, não é isso, Tassiane? É isso aí. O whey, na verdade, é um suplemento proteico, né? E toda vez que a gente pensa em sintoma gastrointestinal, isso não vai estar só relacionado ao glúten. A gente tem várias outras possibilidades. E, na verdade, uma própria condição de um intestino que não esteja saudável
pode te deixar mais susceptível a reagir. Uhum. Então, às vezes, o paciente ele está com alguma desbiose, algum desequilíbrio de microbiota intestinal, isso faz com que ele reaja a diversos alimentos. Então, pode ser que não seja necessariamente uma reação específica àquele alimento, mas pode ser que naquele momento, por não estar com o intestino saudável, ele tenha alguma reação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sim. Muito cuidado ao falar, ao afirmar. E quem tem sintoma precisa procurar ajuda médica. Precisa investigar. Eu falo que nunca devem tirar o glúten da dieta sem antes realizar os exames. Até porque se você retira e vai no consultório para investigar, os exames podem vir falsos negativos, né? A pessoa tem que estar ingerindo o glúten para a gente solicitar os exames para investigação do doença. E a pessoa que faz a restrição e depois parte para um diagnóstico, gente, às vezes é mais doloroso esse processo, né? Então, como eu atendo há muitos anos nessa área, eu já acompanhei alguns pacientes que a gente teve que fazer a introdução para poder fazer o diagnóstico. Então, às vezes é paciente que já teve melhora dos sintomas, já está bem, vivendo bem, mas a gente precisa fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico é importante para a gente ter atenção ao triar as possibilidades de outras doenças autoimunes, ao tomar cuidado com a contaminação, enfim, né? A gente a saber como que a gente vai fazer o controle, né? Uhum. Então, é um paciente que teve alteração de biópsia, como que eu sei que está 100%, que não está tendo contaminação? Daí, né, o médico ele vai fazer esse controle, ó, vamos fazer uma biópsia novamente para a gente ver como que tá, ou se é um paciente que vai ter os exames sanguíneos alterados, né? Às vezes faz a triagem sanguínea mesmo para saber se os anticorpos vão estar controlados ou não. Então, a gente precisa cuidar, né? E isso só vai acontecer da forma adequada se você cercar de profissionais adequados, capacitados para isso, Sim, né? sim. Então, é reconhecer mesmo que precisa de ajuda. E se a gente faz um caminho torto, as coisas ficam mais dolorosas. Então, reintroduzir, passa mal. E aí ele precisa ficar um tempo. Exatamente, é muito pior, isso é horrível. Então, ele volta a passar mal, mas ele vai ter que fazer a ingestão. A gente, às vezes, orienta o mínimo, né, consumido, para poder minimizar um pouco os sintomas. Ele vai ter que ficar um período consumindo para poder fazer o exame. Então, assim, às vezes não precisava disso. Então, a gente precisa de responsabilidade. Exatamente. Isso é super importante. E quando eu falo a gente, é a gente profissional, né, enquanto nutricionista, porque acaba que às vezes faz restrições, né, desnecessárias, ou às vezes tem dúvida, mas não encaminha. Uhum. Enfim, quem trabalha com a rede social, quem propaga a informação, né, é responsabilidade. A gente precisa ter esse papel e entender que as nossas ações vão ter consequências, né? Tassiane, eu falei aqui no início da gente observar, né, a hora que a gente vai ao banheiro, observar o cocô. O porquê que isso é importante? A gente tem que perder esse receio de falar sobre isso, né? Tá liberado, gente, falar de cocô, tá? Tudo certo. Não é problema isso, né? Importante. A gente precisa quebrar esses tabus mesmo, né? É importante porque a gente não é só o que a gente come, a gente é aquilo que a gente excreta também. O cocô faz parte disso. Uhum. Como tudo no nosso corpo, é importante a gente estar atento, né? Não só o cocô, mas a coloração da minha urina, como que tá. E pensando na questão do cocô, né? No consultório eu brinco que eu falo, olha, agora vamos falar de cocô. E eu tenho uma tabela com fotos assim, desenhos, né? Que é a escala de Bristol, que a gente usa uma escala até para poder estar identificando, mas é importante a gente observar, além da frequência evacuatória, a gente observar a coloração das fezes, né? Se tem pedaços de alimentos, porque isso chama atenção não só para o processo de mastigação, mas também para o processo digestivo de uma forma geral. Será que, né, as liberações de ácidos digestivos estão ali acontecendo de forma adequada? A coloração, o aspecto mesmo das fezes. Eu observo, tem gordura nas minhas fezes? Tem uma coloração alterada? Eu consigo ver fendas, umas fezes mais ressecadas, né? Ela é interrompida
interrompida mais vezes, ou eu consigo fazer um cocô bonitinho, Sim, assim, lisinho, né? De aparência exatamente. bacana. Se boia, se afunda. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Claro que a doença celíaca, como é sistêmica, né, a gente presta atenção em várias outras coisas, mas essa questão do cuidado, do olhar Sim. para o intestino, né, é super importante, porque aí não diz só sobre a doença celíaca, né, Maria Eduarda? Pode falar com mais propriedade sobre isso, porque tem outras doenças também que podem estar relacionadas com isso. Doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite, né? É muito comum a presença de muco nas fezes, né? Como se fosse um catarro, às vezes sangue, né? E a gente precisa saber a coloração desse sangue, se ele é mais escuro, se ele é mais vermelho vivo. Isso tudo faz diferença pra gente na suspeita diagnóstica, né? Eu lembro que isso me chamou a atenção, foi a Tassiane que me mostrou essas figurinhas. Eu nunca tinha parado, eu ainda pensei, como é que é o meu cocô? Né? A partir daquela figurinha dela, eu passei a observar mais. E eu tinha observado que na época, né, quando eu descobri a doença, é um cocô de cor de neném. É um amarelo, né? É uma pessoa adulta. O cocô tem cor de cocô, Sim. resumindo, né? Uhum. E ele tinha uma cor amarelada, igual cocô de neném que toma leite materno. Isso não é normal. Sim, a gente tem, né, nas secreções digestivas, a gente tem componentes que vão interferir na coloração, né, das fezes, e por isso é importante a gente estar atento. Isso vai dizer muito pra gente, não só sobre a possibilidade de doença, mas talvez sobre condições simples mesmo em relação à própria digestão, né? Está mastigando exatamente, direito. o básico, que também é muito importante, Muito né? importante. Então, gente, parem com isso. Olhem o cocô de... Muito bom. Então, acho que a gente pode finalizar, Sim, né? Eu acho que aqui foi muito importante. Eu quero agradecer imensamente de todo o coração a vocês duas, Eduarda, Tassiane, que Tassiane foi muito importante aí na minha vida e na vida da doutora Maria Eduarda também, né? Foi em conjunto, foi a nossa luz, e que você continue aí a sua missão, tá? Em trazer saúde aí para as pessoas, doutora Maria Eduarda também. Muito feliz, viu? Com todo o conteúdo aqui, né, que a gente está entregando para as pessoas. E eu aprendi muito nesse episódio também. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Né? O conhecimento liberta, tá? Não tem problema, a gente tem que buscar a solução de tudo. Espero que aí do seu lado também você tenha ficado muito satisfeito com todo o conteúdo que foi feito aqui com muito carinho para vocês, para levar realmente informação, quebrar alguns padrões, né, de mitos. A nossa intenção aqui foi essa. E a doença celíaca é séria, mas o conhecimento literalmente ele liberta, tá? Que vocês não se esqueçam disso. E com informação, acolhimento e o acompanhamento certo, é possível, sim, viver com saúde, prazer e liberdade. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre esse assunto, compartilha esse vídeo, e isso também é uma prova de amor. Compartilhar conhecimento, e o conhecimento salva vidas, viu? Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Quero muito agradecer a Unitá, que hoje aqui ela é a nossa patrocinadora oficial, esse espaço aqui perfeito para que esse podcast acontecesse. Fica aqui na Avenida Raul Soares, número 47, loja 4. Convido vocês, que são criadores de conteúdo, que querem fazer assim também um podcast como o nosso, venham aqui, conheçam a estrutura, uma estrutura muito bem montada e preparada para todos esses tipos de criação de conteúdo. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês, a você de casa que ficou até agora aqui com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.